Boa noite a todos, meu nome é Marcelo Rabelo. Eu vim aqui para mostrar para vocês um setup configurado para Day Trade, tá? Vou trazer aqui meu gráfico, tá? Esse aqui é meu gráfico padrão que a gente usa através desse setup. Vou estar explicando agora a configuração do setup. A princípio eu vou tirar os indicadores, com exceção desse aqui do tempo, eu vou tirar o Forex for Life. Essa Move Average eu vou remover. Ok. Então aqui está o gráfico limpo. Eu vou tirar o robô. Então esse é meu gráfico limpo. A partir do momento que a gente está com esse gráfico limpo, eu vou estar inserindo os indicadores. Então o primeiro indicador que eu vou estar colocando no gráfico é o Forex for Life, tá? O Forex for Life ele tem a seguinte característica, tá? Ele começa a marcar o tempo, ele vai formar algumas caixas, algumas projeções de expansões a partir da abertura da bolsa do mercado asiático. Então a gente observa que entre o horário de abertura da bolsa, 0 horas, que seria o fechamento da bolsa norte-americana, vai coincidir com praticamente só vai estar em andamento o mercado asiático. Então 0 horas é o fechamento da bolsa e início de um novo ciclo, de um novo dia. Então só vai estar operando aqui a bolsa asiática. Considerando o horário de Brasília, esse horário aqui de 0 horas são 7 horas da noite. E o horário de 5h30 é o horário de meia-noite e 30. Agora nós estamos à meia-noite e 15 minutos, tá? Aqui não faz diferença eu pôr o box para fechar em 23 ou 24, eu vou pôr ele para fazer o fechamento em 24 horas. Aqui eu vou mostrar um detalhe para não ficar com essas caixas coloridas que na minha opinião ela atrapalha a visualização. Eu gosto de vir aqui no indicador, tá? E colocar aqui sem nada, sem nada. Aqui eu gosto de colocar branco, mas pode ser orange red, tanto faz. Ok. Eu gosto de visualizar a caixa dessa forma, bem limpa, tá? Feito isso, eu vou estar inserindo uma média móvel de 72 exponencial com a visualização única em H4, tá? Essa média móvel vai me dar o sentido em que eu vou estar operando meu day trade. Então, quando os preços estiverem acima da média móvel de 72 períodos em H4, eu só vou abrir ordem de compra. Se os preços estiverem abaixo da média móvel, eu só vou autorizar a abrir ordem de venda. Então, vou seguir a tendência, tá? Basicamente para isso é que serve essa definição em H4 da média móvel de 72 períodos. Definir para qual sentido das ordens que eu vou abrir. Mas eu vou estar, para permitir uma melhor visualização, eu sempre vou estar colocando no M15. Ok, está faltando 11 minutos para fechar o candle. A partir daí só falta a gente inserir mais esse robô, tá? Chamado aqui de robozinho. A única função desse robô é movimentar stop loss, tá? Eu gostaria de estar mostrando os níveis que eu deixei pré-selecionados na configuração do robô, tá? Então aqui, ó, vamos explicar assim, aqui qual é a lógica do robô. Assim que os preços atingem 16,04% da minha projeção, tá? Ele que vai mover o stop loss do ponto que foi marcado, as entradas nós vamos efetivar elas, tá? Aí a gente vai deixar a ordem com take programado e com stop programado. Assim que dessa forma que o robô trabalha. Assim que o
o preço atinge essa projeção do nosso take, ele traz o stop que vai estar negativo em menos 50 e poucos, menos 60 aproximadamente. Ele vai estar trazendo isso aqui para menos 0,0496. Assim que os preços atingirem 26,54, ele vai trazer para 0,554. O alvo 3, 3703, ele traz o preço para o stop para 1604. 0,4753, ele vai trazer os preços para 0,2654. 0,5802, ele vai trazer o preço para 3703. 0,6852, ele vai trazer os preços para 0,4753. O alvo 7, 0,7901, ele vai trazer o preço para 0,5802. 0,8951, ele vai trazer os preços para 0,6852. E o último alvo eu deixei aqui em branco. O último alvo, assim que ele atingir 0,9476 da projeção, ele vai trazer o stop para 0,8951. Tá? Qual é o raciocínio por trás dessas projeções? A gente vai trazer aqui a Fibonacci de expansão. Tá? Para isso que serve a caixa, a gente vai traçar com essa Fibonacci de expansão. Aqui essa primeira seta ela traz a expansão máxima e essa segunda seta ela traz o pullback, mas eu vou colocar o pullback exatamente junto da mínima da caixa, tá? Então o pullback é coincidente com o início do ciclo, ambos na mínima da caixa. E a projeção de 100% na máxima da caixa. É isso, tá? Tá configurado meus níveis de take profit para meu day trade. A partir daqui vai ser raciocinado o porquê desses níveis que foram colocados no robozinho, tá? Ok. O que a gente sabe é que eu deixei separado os gráficos em que eu vou trabalhar a compra, eu deixei as bordas do gráfico na cor branca. Isso é para mim não ter que ficar voltando em H4 e olhando. E os gráficos cuja borda é vermelha, eu sei que eu vou trabalhar com venda. Então por isso que eu já fiz esse traçado aqui para cima. Tá? Ok. Feito isso, qual é meu raciocínio? Eu vou tentar conseguir, eu vou abrir a ordem. Eu vou fazer que o robô abra a ordem automática. Assim que o robô não, que o robô não abre ordem, tá? O robô só movimenta stop. Assim que o preço atingir essa região de 1,23.6, tá? Para quem conhece as expansões de Fibonacci, sabe que os níveis de Fibonacci são o 00, o 23.6, o 38.2, o 61.8, basicamente são esses os níveis Fibonacci. Então a gente sabe que o preço tem uma tendência a continuar a tendência, porque ele está numa tendência de compra, se esse preço estourar essa caixa para cima. Para baixo eu não vou operar. Então se o preço ultrapassar a caixa, ele tem uma tendência a estar prosseguindo com a compra, fazendo projeções do tamanho da caixa. Tá? As projeções que o preço tende a buscar, tende a ser do tamanho dessa caixa. Tá? Essa caixa está me dando dentro desse período de 5 horas e meia o maior preço e o menor preço. Então o mercado tende a respeitar essa caixa. Ok. Então o TP1, se a gente vir aqui na Fibonacci de expansão, eu configurei o FE0, depois eu vou explicar essa marcação de 354, essa marcação de 382, aqui 100% e 123.6, que é meu ponto de saída. Tá?
A partir daí eu tenho TP5, ele é essencial para a gente deixar o robozinho. Take Profit 5 seria na expansão de 600%, porque aqui parte do zero, mas na verdade a gente está conseguindo aqui, são 5 níveis de Take Profit, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O 2TP é 100%, 200%, 300, 400, enfim. Ok, então vamos para o raciocínio agora por trás do robozinho. Ele vai abrir, aliás, desculpa, eu vou deixar uma ordem programada de buy limit assim que o preço tocar a região de 123,6. Vou marcar essa seta aqui. Tá? E eu vou deixar o Take Profit programado no TP5 13997 e vou deixar o Stop Loss programado naquela minha marcação de 35,4. Ok? Então esse aí é meu setup. Eu vou deixar, assim que ele fechar esses candles, assim que eu tá explicando o raciocínio por trás, tá? De onde veio os números matemáticos que foram calculados para a movimentação de stop do robozinho. Ok. Vamos para o Word. Tá aqui, tá? A hora que eu trago aqui 500%, só que eu estou dando a ordem 23,6. Então eu tenho 500 menos 23,6, porque minha ordem de Take Profit total é essa. Por que ativar a ordem somente em 123,6? Para evitar aquela hora que o gráfico vem, só toca aqui essa região. Se eu efetivasse a ordem aqui, ele poderia só tocar essa região, fazer um falso rompimento, ou o candle vem, só faz a sombra do candle e depois já volta, me faz um pullback, me estoura e me pega o stop. Enfim, então eu quero que o mercado já esteja rompido a região de FE 100, tá? Então, por isso que a ordem vai ser ativada em 123,6. Então, 500 menos 23,6 é 100% do meu take, ou meu X5, que lá eu escrevi TP5. Então, a primeira nível de take profit, o TP1, é 100 menos 23,6. TP2 200 menos 23,6, 300 menos 23,6, TP4 400 menos 23,6. A gente fazendo regra de 3, eu tenho que então aqui, ó, a gente fez aqui. O que seria o X2, que seria minha terceira marcação de take profit. Então aqui foi calculado 100 menos 23,6, a gente fez a regra de 3, depois vocês fazem os cálculos, eu deixei aqui só o raciocínio, tá? Então aqui já para o X2, 176,4 vezes 100%, é porque 200 menos 23,6 é x%, o que deu 176,4. 176,4 vezes 100, dividido por 476,4 é igual a x2. Então, o x2 eu tenho que ele é... Vamos voltar lá para o gráfico e vamos voltar para o robozinho. Aqui. Eu tenho que minha marcação de take 1, tá? A hora que o gráfico atinge 16,04% da projeção, é só vocês fazerem 76,4 vezes 100 dividido pelo total, que é 476,4. Vai dar esse valor aqui, de 16,4. Com o meu primeiro stop sendo movido para menos 0,0496.
que vai coincidir exatamente com a FE de 100. Eu vou chegar nesse cálculo aqui um pouquinho mais para frente, tá? O alvo 2 é a projeção do 16.4 até o 37.03, porque eu calculei que o TP2 é 37.03. Essa multiplicação aqui, ó, 176.4 vezes 100, dividido por 476.4. Então foi encontrado 37.3. A metade da distância entre 16.4 e 37.03 é 26,54. Então, a hora que o gráfico chegar na região aqui exatamente da metade entre TP1 e TP2, ele vai mover o stop para exatamente a metade entre FE100 e TP1. Ele vai sempre estar mantendo um nível abaixo, tá? O alvo 3, que é aqui, ele vai trazer o stop para 16.4. Hora que ele atingir o alvo 4, que está aqui na metade do caminho, stop aqui na metade do caminho, 26.54. 58.02 eu trago aqui no meu X, ok? 58.02 é o TP3 com stop em 37.03. Enfim, o raciocínio é esse, tá? 6852, stop 4753, 7901, stop um limite abaixo, 5802. Aqui agora a gente já tem alguma observaçãozinha. 8951, metade do caminho, stop na metade do caminho. Depois eu fiz a metade da metade, que seria 75% dessa projeção. Eu já estou trazendo o stop na relação de 1 para 1, ele já aqui na região de 50%. Aí aqui, a hora que ele vai aproximando o TP5, ele move esse stop agressivamente, de forma que a gente já vai obter aqui pelo menos 50% da última projeção, tá? A marcação de número 10 ela não foi marcada. Pronto. Agora a gente vai explicar o stop, tá? E o primeiro 50% de projeção. Então, por quê? Os primeiros metade da projeção, de onde que veio aquela conta? 0,5, porque aqui, ó, o TP1 não é 100% de FE 100. Na verdade, essa aqui é a marcação de 2.0. Aqui é 1.0, aqui é 0, 1.0, mas essa aqui é 100% em relação a FE 100. Não em relação ao ponto de entrada, ela é 100% em relação a FE 100. Então, a marcação de 50%, 0.5 menos 0.236, que é a entrada, vai sobrar 0.254. A gente faz aquela regra de 3, 0.264 vezes 100 dividido por 476.4. A gente encontrou que o x de meia é igual a 5.54. Ok? Então, através desse meio é que eu fui calculando as projeções de meio e meio. O que eu fiz? 16.04 para 5.54 dava 10,5. Então, a partir daí, eu fui subtraindo 10,5 em cada colocação. 5.54 menos 10,5. 5.54 mais 10,5. Mais 10,5, mais 10,5, mais 10,5, mais 10,5, mais 10,5, enfim. Vamos lá. Ah, removi sem querer. A gente coloca de novo. Robozinho. Então tá aí, ó. Mais 10,5, mais 10.49 para respeitar aquela marcação. 10,5, 10.49. Enfim, é isso, tá? Então o raciocínio por trás dos níveis do robozinho é esse. O que mais que eu posso dizer a respeito?
dessas projeções aqui. Na hora que o indicador, na hora que os preços tendem a romper essa caixa, numa média, ele busca duas projeções, tá? A não ser numa tendência muito forte, ele vai estar buscando 3, 4, 5, às vezes até mais de 5 projeções. Mas no geral ele vai estar buscando entre uma e duas projeções da caixa, tá? Meu intuito com esse setup não é ficar aguardando rompimento, é deixar que esse setup que ele funcione de maneira semi-automatizada. Então, em função disso aí, eu considerei que numa média o gráfico ia estar buscando duas marcações de take profit. Então eu busquei deixar a relação de take para stop numa relação de 2 para 1. Foi aonde eu usei meu raciocínio do stop loss. 200, cálculo do stop loss de 2 para 1. 200 menos 23,6 é igual a 176,4. 176,4, ou seja, a projeção, a minha segunda projeção de take profit. Tá? 176,4 dividido por 2, 88,2, metade da projeção abaixo do ponto de entrada. Então, se eu tenho que o ponto de entrada é 123,6 menos 88,2, eu tenho que minha marcação de stop loss é 35,4, tá? Foi esse raciocínio que eu usei. Na verdade, eu vou estar abaixo de 50% da caixa e principalmente abaixo dessa região que é extremamente, as duas marcações de Fibonacci mais respeitadas são a FE, são as marcações de 61,8 e 38,2. Então, meu stop loss, por coincidência, que eu tenho uma projeção de take, essa projeção de take, olha lá, meu stop, tá? 35,4. Então, como que eu vou deixar pré-ativada essa ordem? Acho que é isso aí, o setup que eu tinha para estar explicando. A gente vai fazer a negociação agora. Vou baixar um pouquinho. Diminuir aqui. Então a gente vai dar uma ordem de buy stop. A gente vai modificar a ordem para 1,29,558 com ordem de take profit em 1,30,999, 1,31. Ponto 31 e a perda máxima em 1,29,293. Configurado, tá? Assim que em qualquer momento que o gráfico tocar essa região, automaticamente ele vai abrir a ordem, aonde a partir daí o robozinho vai trabalhar para a gente, tá? O gráfico preço tocando TP1, ele já joga o stop para FE0, exatamente para FE0. Ele chegando aqui exatamente na metade da projeção, aí sim nosso stop já vem para o lucro, nessa região aqui de 50%, tocou TP2, ele veio para cá, 50 veio para cá, enfim, é isso, tá? Vamos trazer aqui mais uns dois gráficos. Eu já expliquei a parte funcional do setup. Igual eu falei aqui, para esse gráfico, linhas brancas, só vou trabalhar compra.
Aqui, ó, a gente tem que observar isso aí, ó. Tentar não deixar que a sombra dos candles puxe essa marcação, porque ela altera lá em cima, tá? Tentar não deixar puxar, tentar deixar as marcações da caixa. Ok, aqui a gente trava ela, ok? Então aqui nesse ponto 35.4 é meu ponto stop loss, meu ponto de entrada, minha marcação máxima de take profit, tá? Então aqui a gente vai dar uma ordem. Tem que diminuir também. Aqui a gente vai efetivar uma ordem de buy stop. Configurar a ordem. 1,49,386. Com a perda máxima em 1,49,133. E o lucro máximo 1,50,741. Ok, está configurado. A partir daí o robozinho trabalha automático. Eu não preciso mais, essa aqui é uma ordem de day trade. Amanhã, na hora do almoço ou no final da tarde, eu vou acompanhar, ver o que aconteceu. E vou decidir por fechar as ordens. Às vezes eu estou aqui muito próximo da região de TP2, por volta de meio-dia ou 5 horas da tarde. Cada um define até que horas quer operar, acompanhar, o horário que pode. Então vamos supor que o preço está muito próximo aqui até P2, o stop, como ainda não tocou, o stop está aqui, nessa região de 50%. Eu vou simplesmente levantar o stop aqui para 50% e deixo rolar, enfim. Ou mesmo fecha a ordem, mas aí fica o critério de cada um, tá? Eu estou com a intenção de fechar essas ordens ao meio-dia. Então, se o preço está perto ainda de TP2, ele ainda não vai ter movimentado o stop aqui para TP1. O stop dele ainda vai estar aqui. Eu vou agressivamente, se eu tiver com a intenção de fechar as ordens, já trazer ele aqui manualmente para essa região, tá? O robozinho ele não traz o stop para trás, tá? Ele levanta ele. Então, se eu manualmente levantar o stop, ele vai respeitar, ok? Vamos trazer um gráfico de venda, vamos trazer o ouro. O ouro, as marcações vermelhas, isso determina para mim que a gente vai trabalhar somente com venda. Trazemos para a caixa. Ok. Agora a gente vem aqui e faz as marcações. Ponto de entrada. Ponto de profit máximo. Vamos trazer aqui para 0,2. Doze, 22, 52. Stop loss 12,27,07. E lucro máximo 11,97,89.
Tá aí, gente, configurado o ouro, tá? Quem quiser deixar aí um feedback, esse aí meu raciocínio, esse é meu setup para day trade, tá? Quem quiser emitir alguma opinião, algum comentário, vou estar postando no YouTube, pode deixar lá, esteja à vontade, tá? Abraços, boa noite.